Hades é o deus da morte e rei do submundo, sendo o principal rival de Atena, lutando contra ela a cada 200 anos. Mas é claro que para enfrentar Atena, ele teria que passar pelos seus cavaleiros, sejam os de bronze, prata ou até os de ouro. E para passar por cada um deles, Hades conta com seus 108 espectros, guerreiros que juraram lealdade eterna ao rei do submundo e são praticamente invencíveis, visto que mesmo mortos, sob a autoridade de seu rei, eles podem ressuscitar, como mostrado em The Lost Canvas. Cada espectro é regido por uma estrela maligna, diferente dos cavaleiros de Atena, que são regidos por constelações. E nesse vídeo, eu vou ranquear os 10 espectros mais poderosos, do mais fraco ao mais forte. Fala, meu taverneiro, tudo bem com você? Eu me chamo Trojan e sou o apresentador desse querido canal, então sinta-se muito bem-vindo à Taverna do Sensei, e eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para que dessa forma, toda vez que sair vídeo novo, você seja notificado e venha sempre estar por dentro dos assuntos do canal. Além de que vai ter uma comunidade forte para conversar sobre o que quiser. Eu só queria falar que eu vou usar os espectros com todas as fontes de informações que temos sobre eles. Dessa forma, irei considerar a série clássica, The Lost Canvas, Next Dimension e assim por diante, tudo bem? Vale a menção de que irei considerá-los em seus estados mais poderosos, e eles serão listados de acordo com seus poderes e realizações. Mas antes de começarmos, eu queria fazer a menção honrosa ao Chagall de Wyvern, antecessor de Radamantes, que aparece em Next Dimension, mas não teve muitos feitos, e por isso decidi colocá-lo aqui, justamente pela posição de destaque que ele ocupou. Sem mais delongas, bora lá! Em 10º lugar temos Mil de Papillon. Mil de Papillon é a estrela terrestre sinistra. Mil é um dos espectros mais horripilantes e inteligentes da obra. Ele também é o soldado com o aspecto mais diferente dentre os 108. Isso porque ele não possui uma única forma, mas sim várias transformações que simulam a metamorfose de uma borboleta. Mil primeiramente apareceu como um ser rastejante sem forma definida, possuindo uma telecinese imensamente poderosa, capaz de prender até mesmo Mu de Ares, que é aquele com maior poder mental dentre todos os dourados. Ele consegue atirar fios de seda em sua forma de lagarta, e os fios são tão resistentes que Mu teve dificuldade para escapar, e durante o anime, Seiya quase morreu sufocado por essa técnica, tendo que ser salvo por Mu. Ele ainda pode entrar em sua forma de Crisálida, que não teve nenhum poder mostrado, e através dela, ele acessa a sua forma humanoide, onde ele revela todo o seu potencial oculto. Nessa forma, a telecinese de Papillon vem à tona em seu poder máximo, com ele conseguindo dominar Mu temporariamente. Dessa forma, ele usa uma técnica muito poderosa, o Encantamento Mortal, uma técnica em que, usando suas borboletas, Papillon paralisa os movimentos do seu alvo e o manda direto para o mundo dos mortos. É uma técnica muito semelhante às Ondas do Inferno de Máscara da Morte de Câncer, sendo até superior em seu uso, pois paralisa seu oponente, o impedindo de escapar ou bloquear a mesma. Miu, apesar de ser uma estrela terrestre, que é a patente mais baixa dos espectros, possui habilidades extremamente desenvolvidas, sendo capaz de quase derrotar um cavaleiro de ouro, e segundo Radamantes, Miu tinha o poder para fazer o tal ato citado, e que até outros espectros mantinham respeito e temiam ele. Não importando a missão, Miu a cumprirá com honra e seriedade. Como citado pelo juiz do submundo, o poder telecinético de Miu o torna um adversário temível, e como citado por Mu, se fosse outro dourado em seu lugar, o espectro provavelmente conseguiria uma vitória. Por essa menção, Miu ocupa o nosso 10º lugar. Em 9º lugar temos Faraó de Esfinge, a estrela celeste da selvageria. Ele é o guardião da segunda prisão do submundo, sendo seu protetor e também administrador. Ele é um dos espectros mais inteligentes e leais a Hades, tendo executado o plano de Pandora para impedir que Orfeu de Lira escapasse do submundo com Eurídice. Dado esse fato, ele desenvolveu uma grande rivalidade com Orfeu, pois o som da lira do prateado cativou tanto Pandora que o próprio Faraó perdeu seu posto de músico do exército de Hades para o Cavaleiro de Lira. Faraó pode usar seu cosmo para manipular o som, assim como Orfeu, podendo incitar seu oponente a sentir sensações e emoções, como tristeza, melancolia e desespero. Dessa forma, ele consegue usar a sua harpa para enfraquecer seus oponentes e assim matá-los enquanto estão enfraquecidos. A sua técnica mais poderosa é a Balança da Maldição, onde Faraó toca com sua harpa uma melodia obscura. O inimigo perde os movimentos do seu corpo e em seguida, a área onde Faraó e seu inimigo estão é tomada de várias paredes antigas com escrituras egípcias. Nas costas de Faraó aparece uma balança negra em uma das paredes. O coração do inimigo é arrancado do corpo e é colocado em um dos pratos da balança. O outro prato está ocupado com uma pluma da deusa Maat, que julgava os pecados das pessoas na mitologia egípcia. Se o coração for mais pesado que a pluma, o alvo será considerado um ser maligno e seu corpo e alma começam a ser destruídos pela poderosa energia do
golpe. Esse é de fato um golpe poderoso, mas como mostrado por Orfeu de Lira, não é impossível escapar da técnica, como mostrado pelo Cavaleiro de Prata, que mesmo sem a principal corda da sua lira, além de anular a técnica, matou o espectro. Faraó é um espectro poderoso, mas sem a sua técnica, ele não tem nada demais, como demonstrado pelo fato dele não ter resistência alguma contra outras habilidades, sendo derrotado rapidamente pelo prateado. Dessa forma, ele ocupa merecidamente o nosso 9º lugar. Em 8º lugar temos Lune de Bauron, a estrela celeste da iminência. Lune é considerado como o juiz do inferno. Quando eu falo juiz, é no sentido literal mesmo. É ele quem julga os mortos e os manda para uma das 8 prisões do inferno com base na vida da vítima. Ele é extremamente calmo e rígido em batalha, sendo capaz de surpreender seus oponentes e pegá-los desprevenidos. Ele se mostrou poderoso bastante para enfrentar Shun rapidamente e conseguir botá-lo para fora de combate com sua autoridade. Ele também conseguiu derrotar Seiya momentaneamente, de forma que fez com que o Cavaleiro de Pégaso quase fosse morto. Ele foi capaz de momentaneamente trocar golpes com Cânon de Gêmeos, mas acabou indo prová-lo no processo, pois o Cavaleiro de Ouro era um oponente forte demais para ele naquele momento. Ele possui seu chicote de Bauron, que tem um imenso poder de corte e de aperto. Esse chicote é poderoso o suficiente para ultrapassar a defesa circular da corrente de Andrômeda de Shun, o que não é pouca coisa, visto que Shun tem uma das maiores defesas entre os Bronze Boys. Sua técnica mais poderosa é a reencarnação, onde Lune lança uma esfera de cosmo no seu oponente, e assim ele pode ler todo o passado do alvo e decidir qual das 8 prisões do inferno é a mais adequada para eles. Dessa forma, ele teleporta seu alvo para lá automaticamente. Por receber o poder de Hades, sua autoridade sobre o submundo é absoluta, mas como mostrado por Cânon, essa autoridade pode ser simplesmente burlada com um poder muito maior. Dessa forma, Lune ocupa o nosso 8º lugar. Em 7º lugar temos Violet de Behemoth, a estrela celeste da solidão. Não sei porquê, mas sinto que essa é minha estrela. Lá de mim é um cavaleiro solitário. Altas depressões. Brincadeiras à parte, Violet é o membro mais poderoso das tropas de Ayakos de Garuda, sendo seu poder tão imenso que ela foi escolhida a dedo pela própria Pandora para ser a segurança pessoal de Hades. Ela é uma leal seguidora do seu superior Ayakos. Seu poder é incrível, como mostrado quando durante a invasão de Hades a Lone ao santuário, ela conseguiu fazer frente a Asgard de touro. Apesar de que, além de Asgard estar muito ferido da batalha contra Cagarro, a luta não foi levada até as últimas consequências. Mais tarde, ela teve um breve, porém épico combate contra Regulus de Leão e acabou tomando um sacode, apesar do Dourado afirmar que ela era um dos oponentes mais poderosos que ele já havia enfrentado. Violet tem o poder de se fundir às sombras de seus oponentes, podendo se ocultar entre elas para assim vigiar os cavaleiros de Atena e atacar seu oponente de surpresa. Ela também possui uma enorme força física, de forma que conseguiu rivalizar temporariamente com 2 cavaleiros de ouro, mas vale a menção de que não foram 2 ao mesmo tempo, tá? Ela também é a única a conseguir destruir uma armadura de ouro na base da porrada, destruindo grande parte da armadura de Regulus. Além disso, ela era colega de treino de Ayakos, conseguindo suportar o ataque mais forte do Juiz do Inferno. Por ser capaz de lutar com os cavaleiros de ouro, ela tem o 7º sentido e é capaz de se mover na velocidade da luz. Dada sua habilidade de manipular sombras, ela consegue usar técnicas como o selo das sombras, que se consiste em restringir o oponente na enorme sombra de Behemoth, que aparece ao redor do seu alvo e que na realidade oculta inúmeros mortos da 7ª prisão do inferno, agarrando o adversário e o expondo aos ataques do espectro. Sua força física é tremenda, ao ponto dela levantar um navio gigantesco que estava lotado de cavaleiros, e ela o arremessou como se estivesse segurando uma bola de papel. Ela também conseguiu lutar com 5 cavaleiros de bronze ao mesmo tempo e derrotá-los como se não fosse nada. Dessa forma, Violet ocupa o nosso 7º lugar, dado o fato de que foi reconhecida por Regulus de Leão, que é um dos cavaleiros mais fortes presentes em The Lost Canvas. Em 6º lugar temos Minos de Griffon, a estrela celeste da nobreza. Aqui eu estarei considerando as 2 versões de Minos, o da série clássica e o de The Lost Canvas, tudo bem? Minos apareceu primeiramente no inferno, tocando terror em Cânon de Gêmeos, conseguindo quebrar o seu dedo indicador sem dificuldades. Porém, aqui se deu ao fato de Cânon estar enfrentando 3 juízes do submundo ao mesmo tempo, ou seja, era uma batalha de 3 oponentes extremamente poderosos contra o próprio Cânon, e por isso ele não tinha grande chance de vitória. Ele possui uma imensa resistência física, saindo praticamente ileso do ataque mais poderoso de Yoga, o famoso Execução Aurora. Ele também conseguiu sobreviver à destruição do Muro das Lamentações. Já em The Lost Canvas, ele enfrenta Albáfica de Peixes, é um dos combates mais incríveis de The Lost Canvas. Albáfica havia acabado de derrotar centenas de espectros, e Minos o derrota com extrema facilidade, destroçando o corpo de Albáfica. Depois, Minos foi até a aldeia que Albáfica protegia e afirmou que só elevando seu cosmo, ele poderia transformar
transformar todo aquele lugar em pó, e só não fez porque Xion de Ares protegeu a vila. Ele acaba sendo derrotado por Albáfica, que usou uma estratégia e o pegou de surpresa, mas é fato que Minos era muito mais poderoso que ele. Após receber a rosa sangrenta de Albáfica, que suga todo o sangue do corpo do oponente, Minos afirmou que ainda tinha poder o suficiente para mandar a vila pra vala, mas foi inútil. Entre suas habilidades, ele é um exímio manipulador do cosmo, e como todos os 3 juízes do submundo, ele tem o 7º sentido, ou seja, se move na velocidade da luz e tem um poder absurdo. Entre suas habilidades mais fortes, ele tem a marionete cósmica, onde ele tece linhas extremamente finas com seu cosmo e as prende no seu oponente. Dessa forma, ele pode controlar os movimentos do seu alvo, destruindo seu oponente pouco a pouco enquanto o tortura, assim como chega a fazer com a Albáfica. Essa técnica é tão poderosa que nem os Cavaleiros de Ouro são capazes de escapar, e mesmo Kano, um especialista em técnicas mentais, foi vítima de tal poder. É afirmado no mangá da série clássica que dentre os 3 juízes, Minos é aquele com maior poder mental dentre eles, e isso é provado dado os imensos poderes psíquicos que ele demonstrou. Ele também tem uma força bruta gigantesca, como mostrado quando Yoga cria um esquife de gelo para se defender, e Minos o quebra como se não fosse nada. Vale a menção de que esse esquife de gelo foi afirmado que por Camus que nem mesmo os dourados poderiam quebrar, ou seja, até mesmo a força bruta desse cara é absurda. Outro ataque poderoso são as asas infernais, onde balançando suas asas, Minos cria uma grande onda de tornados que repelem tudo ao seu redor com extrema força de repulsão. Essa técnica é tão poderosa que, além de impedir a movimentação de Albáfica de peixes, também destruiu todo o jardim de rosas reais do Dourado. Em 5º lugar, temos a Ayakos de Garuda, ou Suikyo de Garuda, a estrela celeste do heroísmo. Esse é o máximo que eu posso deixar o mano Ayakos, e você vai entender o porquê. Ayakos é um dos 3 juízes do submundo, sendo antecessor de Kagarro de Bennu. Ele apareceu lá na série clássica, mas a única coisa que ele chegou a fazer foi tocar o terror em Canon de Gêmeos. Mas como eu já falei anteriormente, Canon estava peitando os 3 juízes ao mesmo tempo. Falando apenas de Lost Canvas, Ayakos é simplesmente absurdo. Ele ficou encarregado de impedir as tropas de Athena de chegarem ao Lost Canvas, e quase conseguiu. O cosmo de Ayakos é extremamente poderoso para os padrões de juiz do submundo. Ele foi o espectro que mais mostrou variedade de técnicas. Entre elas temos a ilusão galáctica, onde ele joga seu oponente em outra dimensão, onde tudo jogado lá é automaticamente destruído e as chances de escapar são quase nulas. Porém, a técnica é na verdade uma poderosa ilusão, mas com efeitos severos tanto no corpo quanto na mente do inimigo, pois enquanto o inimigo estiver do lado de fora, ele vai achar que seu corpo está sendo trucidado e esmagado em vários pedaços, enquanto na verdade nada está acontecendo com ele. Ele é o lutador mais equilibrado entre os 3 juízes, tendo técnicas tanto psíquicas quanto poderes físicos. Um exemplo de poder físico é o voo de Garuda. Essa técnica se consiste em Ayakos dar uma poderosa bicuda em seu alvo, o jogando para o céu com toda a sua força. Logo em seguida ele marca um X no chão e o alvo vai cair com toda a força no local marcado, ou o Ayakos dá uma outra bicuda e o manda para o céu, fazendo isso sucessivamente, ou seja, não vai ter fim. Toma uma bicuda, volta para o céu, cai de novo, leva outra bicuda e volta para o céu. Ayakos também demonstrou ser capaz de manipular chamas negras, o que ele pode usar para melhorar seus ataques físicos, queimando seus oponentes ou usando projéteis, como os canhões do navio das sombras. A técnica mais poderosa de Ayakos é, sem sombra de dúvidas, o olhar galáctico. Essa técnica se consiste em Ayakos usar um dos seus subordinados, queimar todo o seu corpo com as suas chamas negras, e usando os olhos do alvo, ele é capaz de simplesmente queimar os nervos do oponente só ao olhar para ele. Essa técnica é absurdamente poderosa, causando danos críticos a Sísifo de Sagitário. Essa técnica vai simplesmente queimando os nervos do oponente à medida que a batalha vai se intensificando. Apesar de ser uma técnica poderosa, ela necessita de ajuda de fora para funcionar. A razão de Ayakos ocupar o nosso 5º lugar é essa: suas técnicas mais fortes e destrutivas necessitam do auxílio de alguém ou algum objeto para funcionar. Além do olhar galáctico, ele tem uma variação de longa distância das chamas do inferno, que necessitam de artilharia para surtir efeito, ou seja, suas principais técnicas não funcionam sem auxílio, e dessa forma eu não vejo subindo mais na nossa lista. Em 4º lugar temos Kagarro de Bennu, a estrela celeste da violência. Kagarro é o seguidor mais fiel de Hades Alone, sendo seu protetor e também guardião. É afirmado que ele é tão poderoso que é comparável aos 3 juízes do submundo, e isso é mostrado quando, após a morte de um dos 3, ele se torna seu sucessor. Ele troca golpes com Doko, mas logo em seguida a batalha é interrompida por Asgard. Kagarro tem uma das batalhas mais épicas de The Lost Canvas, lutando com Asgard de touro e tendo um embate muito acirrado, mas se mostrou inferior ao Dourado, que só não mandou de arrasta porque não
não quis. Kagaho ainda consegue matar os espectros que invadiram o santuário para matar Tenma, de forma que lidou com todos eles com extrema facilidade. Ele chega a trocar golpes com Deftero de Gêmeos, mas nada que fosse realmente absurdo. Mais tarde, ele se reencontra com Doku, e dessa vez, eles têm um embate definitivo, e Kagaho se mostra bem mais poderoso que Doku, forçando o Cavaleiro de Libra a utilizar seu ataque mais poderoso, o último dragão, para assim se sacrificar e levar Kagaho junto consigo. Porém, Kagaho reconhece um verdadeiro guerreiro em Doku e o manda de volta para a Terra. Kagaho é um dos espectros mais fortes e respeitados entre todos. Ele é capaz de manipular as chamas, desde as mais simples até as chamas negras. Ele se mostrou capaz de usar técnicas como a Corona Blast, onde ele cria uma gigantesca cúpula de fogo que incinera tudo ao seu redor. Essa técnica é tão poderosa que rivalizou com o grande chifre de Rasgard de Touro, que é elogiado como o cavaleiro mais rápido dentre os 12, de forma que queimou todo o corpo do Cavaleiro de Ouro. Da mesma forma que Rasgard é elogiado como o dourado mais rápido, Kagaho é o espectro mais veloz do exército de Hades. Assim como pode usar o Corona Blast para fins ofensivos, ele também pode criar barreiras com essas chamas, e dessa forma ele ganha uma defesa praticamente impenetrável, visto que as chamas são tão quentes que nada pode se aproximar. Ele ainda tem a Crucifiank, onde ele projeta chamas negras em formatos de estacas que perfuram seu oponente, e ao perfurá-lo, essas estacas tomam a forma de uma cruz, prendendo seu alvo, e a partir daí, ela cria um turbilhão de chamas que destroem seus alvos, os queimando de dentro para fora com um poder de destruição absurdo. Como sua técnica mais poderosa, temos o Rising Darkness, ou a elevação das trevas. Meu inglês é perfeito, não é mesmo? Usando essa técnica, ao concentrar todo o seu cosmo em um único ponto, Kagaho cria uma miniatura de sol usando suas chamas negras. O calor gerado por essa técnica é tão alto que simula os desertos mais quentes do planeta. Dessa forma, qualquer um próximo dessa técnica tem todos os seus líquidos do corpo totalmente drenados, e mesmo aqueles que estão a quilômetros de distância da técnica também são afetados. A exposição excessiva a tal calor ou mata o oponente por desidratação ou deixa num estado crítico e mumificado. Por todo esse poder absurdo, Kagaho ocupa tranquilamente o nosso quarto lugar. Abrindo nosso top 3 com o terceiro e honrado lugar, temos Suikyo de Garuda. Ele foi o Cavaleiro de Prata que apareceu em Next Dimension e mais tarde se tornou um espectro, se tornando um dos 3 juízes de Hades. Suikyo de Garuda. Suikyo foi notado por Xion como sendo um dos prateados mais fortes da sua geração. Quando ordenado por Pandora, Suikyo lutou com Tenma, Doku e Xion, mas a batalha foi interrompida. Mais tarde, ele invade o santuário e dá uma verdadeira surra em Xion de Ares, destruindo a muralha de cristal com extrema facilidade. E vale a menção de que a muralha de cristal de Xion é mais forte que a de Mu, que tancou os ataques de Máscara da Morte e Afrodite. Ele chega a deixar Xion num estado de quase morte. Porém, a luta é interrompida por Ikki, que o desafia para uma batalha. Durante a luta de ambos, Suikyo consegue neutralizar todos os golpes de Ikki, mas acaba recebendo o golpe fantasma e mesmo desnorteado, continua subindo as casas zodiacais. Ele logo enfrenta Ox de Touro, tendo um difícil combate, onde ele acaba sendo quase derrotado, mas perfura a armadura do Dourado com uma das suas técnicas e o derrota. Porém, de acordo com o próprio Suikyo, ele só venceu a batalha porque Ox o subestimou, o que o deu a oportunidade de atacar e finalizar o Dourado. Ele chega a trocar golpes com o Cavaleiro de Gêmeos, mas a batalha é interrompida, pois o Dourado o controla com o Satã Imperial. Porém, é dito por Suikyo que o Satã Imperial não havia funcionado, porque após sofrer os efeitos do golpe fantasma de Fênix, ele se tornou imune a golpes mentais. Ele acaba subindo mais as escadarias, mas extremamente debilitado, e com a mente exausta, ele é derrotado por Kaiser de Leão, que acaba poupando sua vida, permitindo que ele continue a subir, o que o leva até a Casa de Virgem, onde se depara com as ilusões de Shijima, mas consegue atravessar, chegando até a Casa de Libra. Na Casa de Libra, ele enfrenta Doku em um dos combates mais épicos da série. Porém, devido à exaustão tanto física quanto mental, Suikyo acaba perecendo nas mãos de Doku. Como um dos espectros mais poderosos de Hades e um dos maiores cavaleiros de prata, Suikyo é um exímio manipulador do cosmo, podendo usar o sétimo sentido e superar os cavaleiros de ouro. Isso é provado quando ele sozinho vence Xion, Ikki, Ox e ainda quase empatou com Doku, mesmo estando muito desgastado. Ou seja, ele surrou 2 cavaleiros de ouro, venceu um bronze boy que é mais forte que um dourado e ainda empatou com Doku. Suikyo pode manipular a umidade da atmosfera para criar gelo que pode quase chegar ao zero absoluto. Dessa forma, ele pode criar barreiras, lanças, espadas e etc. e assim arremessá-los em seus inimigos. Ele possui ataques como as lanças de gelo da Lotus Branca, onde ele condensa pequenas partículas de gelo em suas mãos e dessa forma ele cria lanças com poder de perfuração imenso, conseguindo
romper até mesmo uma armadura de ouro. Foi essa técnica que matou Ox de touro, passando por sua armadura como se fosse manteiga. Tempestade giratória das 100 garras da lança de gelo, onde Suikyo concentra o seu cosmo e assim dispara um redemoinho com centenas de lanças de gelo. Essa técnica foi poderosa o suficiente para rivalizar com a cólera dos 100 dragões de Doko. Dessa forma, por ter derrotado oponentes mais poderosos que Kagero, eu decidi deixá-lo acima dele, visto que Suikyo derrotou 3 oponentes de nível dourado e ainda bateu de frente com um dourado de nível mais acima, enquanto Kagero perdeu para Rasgard de touro e só não foi pra vala pois Rasgard não quis matá-lo. Sendo assim, Suikyo ocupa merecidamente o nosso terceiro lugar. Com o segundo e honrado lugar temos Yoma de Mephistófeles, a estrela celeste da liderança. Yoma é, na verdade, a reencarnação do deus Kairos, que era irmão do deus Crono, mas foi apagado da história e forçado a reencarnar como humano. Ele é um dos principais articuladores por trás da Guerra Santa do século XVIII, sendo responsável por manipular personagens como Aspros e Déftero de Gêmeos. Ele também é pai de Tema de Pégaso, protagonista de The Lost Canvas. Diferente de outros espectros que lutam com suas próprias sapures, Yoma luta com um smoking preto. Lutar, tudo bem, mas perder a elegância? Nunca. Um brinde a esse fino senhor. Claro, quando a situação aperta, Yoma veste suas sapures. Yoma se mostrou extremamente poderoso. Apesar de ser a reencarnação do deus Kairos, ele pode usufruir de todos os poderes de um deus, apesar de não ser uma divindade. Com seu controle sobre o tempo, ele se mostrou capaz de paralisar seus oponentes, acelerar e desacelerar seus movimentos. O poder de Yoma é simplesmente assustador. Prova de seu poder é que ele foi capaz de rivalizar seu poder com o Aspros de Gêmeos após se fundir com seu irmão Défteros. A resistência de Yoma é tão grotesca que ele tomou uma explosão galáctica em cheio, teve seu corpo totalmente destroçado e continuou lutando como se nada tivesse acontecido. Ele conseguiu segurar os meteoros de Pégaso de Tema quando esse estava utilizando o sétimo sentido, bloqueando os ataques com extrema facilidade. Seu poder é absurdo, com ele sendo comparável aos 3 juízes do submundo e sendo igual ao Kagero de Bennu em poder. Ele foi capaz de impor extrema dificuldade contra Aspros de Gêmeos, um dos cavaleiros mais poderosos de The Lost Canvas. O poder de Yoma era tão grande que Aspros não conseguiu matá-lo, então forçou um empate técnico com ele, abrindo a hiperdimensão e se jogando nela com ele. Como eu citei anteriormente, apesar de ter o poder de um deus, Yoma não tem o corpo de um, e por isso ele foi pra vala na hiperdimensão. Yoma é tranquilamente o espectro mais inteligente e aquele com maior cosmo, visto que é a reencarnação de Kairos. Entre suas técnicas, ele tem o Marvelous Rune, onde ao fazer um pequeno gesto de mão, Yoma cria uma fenda espacial que distorce o oponente em nível subatômico. Essa técnica causou sérios danos a Aspros de Gêmeos. Bill Rewind, onde usando uma fenda no espaço, Yoma é capaz de manifestar o poder de Kairos e assim retroceder o tempo do seu oponente, fazendo com que ele retorne ao zero, se tornando um feto minúsculo e praticamente sem vida. O poder dessa técnica foi forte o bastante para forçar Aspros a utilizar grande parte do seu cosmo para escapar. Real Marvelous, a técnica mais poderosa de Yoma, que não teve seu poder explicado, mas seu poder destrutivo é imenso. Usando essa técnica, ele manifesta todo o poder de Kairos de uma única vez e pode consumir seus oponentes com o poder do tempo. A técnica é tão roubada que feriu Aspros de Gêmeos seriamente, apesar de todo o seu poder. Fato é que o próximo colocado demonstrou um poder absurdo e apesar de não ter sido derrotado por Aspros, ele também não conseguiu derrotar o Cavaleiro de Gêmeos e, portanto, dessa forma, Yoma de Mephistófeles ocupa merecidamente o nosso segundo lugar. E com o primeiríssimo lugar temos Radamantes de River, a estrela celeste da fúria e um dos 3 juízes do submundo, sendo tranquilamente o mais poderoso dentre eles. Primeiro irei listar seus feitos na saga clássica e depois falaremos sobre The Lost Canvas, ok? Após Mu teleportar Máscara da Morte e Afrodite de Peixes para o castelo de Hades, Radamante desce o sarrafo neles, os dando uma verdadeira surra. Porém, aqui vale a menção de que apesar de estarem debaixo do poder de Hades, a barreira imposta pelo deus do submundo ainda estava agindo neles. Sendo assim, eles só tinham 10% do seu poder original. Após a Iolia, Mu e Milo adentrarem no castelo, Radamante também deu um pau neles e destroçou a muralha de cristal com extrema facilidade. Porém, vale novamente a menção de que eles estavam sob o efeito da barreira de Hades e por isso só tinham 10% da sua força original. Quando ele enfrenta os cavaleiros de bronze que não estavam sob o efeito da barreira de Hades, por terem o sangue de Atena em suas armaduras, Radamante não sofreu um único ataque deles, também os dando uma surra. O primeiro que realmente lhe deu dano foi Seiya, que lhe deu um ataque tremendo na cara. Radamante possui um cosmo gigantesco. Prova disso é que quando Orfeu de Lira estava tocando sua lira
Lira para todos dormirem, dentre os 3 juízes e Pandora, Radamantes foi o único a permanecer acordado e atacar o Cavaleiro de Prata, perfurando seu coração. Mais tarde, ele luta com Canon de Gêmeos, e a obra evidencia que Canon tinha certa superioridade, mas isso acontece por Rada já estar ferido de suas batalhas anteriores, e mesmo enfrentando Canon sem armadura, ele acaba indo pra vala. Se seus feitos fossem só esses, Radamantes não entrava nem pro top 3, porém, em The Lost Canvas, ele demonstrou o porquê de ser o mais forte dos espectros. 10 anos antes dos eventos da série, ele luta com Ilhas de Leão e tira sua vida, apesar do Dourado já estar doente e ter se sacrificado para salvar seu filho. No capítulo 104 do mangá, após adentrar em Atlantis, Radamantes enfrenta Card de Escorpião e Degel de Aquário, e apesar de ser uma rápida luta de 2 contra 1, o espectro consegue se manter muito bem, inutilizando a maioria dos ataques dos dois. Degel segue atrás de Pandora, e quem fica para enfrentar Radamantes é Cardia. Inicia uma batalha intensa, porém, durante a batalha, a superioridade de Radamantes é demonstrada, com ele conseguindo superar boa parte dos ataques do Dourado, até que o veneno de Cardia começa a fazer efeito, e ele decide usar todo o seu cosmo. Ao explodir seu cosmo de uma única vez, Cardia usa todo o seu poder de uma vez em seu ataque máximo, o que acaba culminando na derrota de Radamantes. Porém, isso se deve ao fato de Radamantes não ter se movido um único centímetro, ou seja, ele recebeu o ataque propositalmente. Após tirar sua própria vida no Lost Canvas, Alono ressuscita e o dá um pouco do seu sangue, tornando dessa forma Radamantes um ser divino. Após se tornar praticamente um deus, ele enfrenta Regulus de Leão, um dos mais poderosos cavaleiros da época. Enquanto lutava com o Dourado, Radamantes estava o superando em todos os aspectos, até que Regulus o distraiu e usou seu golpe mais poderoso, o Clamor do Zodíaco, que junta o poder dos 12 Cavaleiros de Ouro em um ataque totalmente destrutivo e absurdo. Porém, Radamantes para esse ataque com uma única mão e devolve o dano a Regulus, que tem seu corpo destroçado. Porém, o Cavaleiro de Leão se funde com a própria natureza e destrói o coração de Radamantes com um relâmpago de plasma. Apesar de perder sua divindade, Radamantes foi capaz de momentaneamente enfrentar Alone, que possuía todo o poder de Hades, mas acabou sendo rapidamente derrotado. Radamantes é extremamente resistente. Prova de sua resistência é que ele foi simplesmente capaz de aguentar todos os 15 golpes da agulha escarlate de Cardia de Escorpião, e além de ter seu coração queimado completamente após perder sua divindade e ter seu coração destruído, ele foi até Alone para enfrentá-lo. Não fosse isso bastante, em seu estado máximo, Radamantes conseguiu rebater um ataque que continha o poder de 12 Cavaleiros de Ouro. Dentre suas técnicas, ele possui a destruição máxima, um ataque que cria uma poderosa onda de choque que fere seus oponentes em várias direções, podendo ser usado tanto para ataque quanto para defesa, sendo uma técnica praticamente sem fraquezas. Rugido de Wyvern, que se resume em Radamantes a poderosos ataques sonoros com poder estrondoso, conseguindo atordoar poderosos Cavaleiros de Ouro como Degel de Aquário e Cardia de Escorpião. Com toda essa bagatela de efeitos, Radamantes ocupa merecidamente o nosso primeiro lugar. Bom, galera, é isso. Essa é a minha lista. O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço você que assistiu até aqui. Conto com seu like, sua inscrição, porque isso ajuda demais. Até porque esse vídeo deu muito trabalho. E né, eu tô voltando depois de muito tempo. Então, se você puder me dar essa força, compartilhando para quem também gosta de CDZ, vai me ajudar muito. Um forte abraço, tamo junto sempre e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!